Fala galera, muito bem-vindos de volta ao meu canal e hoje mais um vídeo falando sobre a minha viagem ao Peru. Porém, hoje vamos falar sobre os gastos, né? Quanto que eu gastei para fazer essa viagem. Eu fiquei 12 dias, passei por 6 cidades, fiz passeios, comi em vários restaurantes, então eu queria mostrar para vocês isso, quanto que eu gastei. Por quê? E eu queria que você prestasse bem atenção agora, antes da gente chamar a vinheta. Assistam esse reel aqui. Esses preços, esses valores, vocês acham que isso é compatível com a realidade? Vocês acham que isso é possível? Segura aí seu comentário para que você comenta lá quando terminar esse vídeo, porque no final eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu sei que é difícil, mas vou tentar ser breve. No final eu vou fazer uma conclusão. E aí, se você concordar com a minha conclusão, ou se você não concordar, qualquer opinião que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, beleza? R$371, 7 dias no Peru, sendo hospedagem R$41 por dia e alimentação R$12 por dia. R$12 por dia de alimentação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre este vídeo e fazer um paralelo com a realidade, com a minha realidade nessa viagem. Então, vamos lá. Ele diz que você consegue aí gastar R$41 de hospedagem por dia. Será que é possível isso, André? Pode ser. Tem muitos hostels aí em várias cidades no Peru que podem sim chegar a este valor. Porém, eu não fiquei nesse tipo de hostel, tá? De quarto compartilhado, provavelmente. Sobre os hotéis que eu fiquei, a média de gastos nos meus hotéis foi de R$130 a diária. Em vários deles eu fiquei sim em hostel, porém hostel com quarto privativo. Fiquei em alguns hotéis onde eu ia ficar, por exemplo, uma diária só. Eu acabei gastando um pouquinho mais e peguei uma diária ali de R$200, R$220, por exemplo, em Lima. Antes de falarmos sobre o segundo item ali do Reel, que é a alimentação, eu queria apontar que eu acho que é um erro eles não terem colocado isso, um grande erro, que é transporte. Eles não citaram transporte, ou seja, a gente está em outro país, tá? A gente tem que ir de avião, a gente tem que chegar nesse país de algum jeito e a gente tem que se locomover por este país também de um jeito, né? Então a gente chega lá provavelmente de avião, né? No caso do Peru, ok, então vamos colocar ali mais R$1.000 e poucos de passagem. Dependendo da época pode ser até mais. O transporte interno dentro da cidade, como é que o cara se locomove em Lima, por exemplo, que é uma cidade grande? Né? Eu me locomovi por Uber a maior parte do tempo. Lima é uma cidade que não tem metrô, um trânsito absurdo. E eu não tive como ficar estudando as linhas de ônibus, qual que é a melhor linha de ônibus e tal. O Uber e os táxis são muito baratos no Peru, tá? Em relação ao Brasil, por exemplo, é muito mais barato. Então, eu achei que valeu a pena sim gastar uma grana e andar de Uber por Lima, porque eu tinha um tempo muito reduzido. Média que eu gastei de viagens variou da distância. Então, quando eu fiz o trecho Miraflores para o Centro Histórico, que é um trecho mais longo, eu peguei justamente a hora do rush, que, cara, não teve como fugir disso. Né? Era a hora que eu tinha, eu acabei gastando 30 soles. Na volta, como eu fiquei lá, passei um pouco da hora do rush ali e eu paguei, se eu não me engano, 22 soles, 25 soles nessa faixa de preço, um pouquinho mais barato na volta. Em Cusco, eu cheguei a pegar por 10 soles a ida do centro de Cusco até o aeroporto, cara, que dá uma meia horinha de trajeto ali. E o taxista nos cobrou, taxista mesmo, não foi Uber, o taxista cobrou 10 soles. Eles cobram só uma taxinha a mais se você vai ficar dentro do aeroporto, que é o estacionamento, que é mais 5 soles. Então, por 15 soles, R$20, mais ou menos, R$22, eu fui do centro histórico de Cusco até o aeroporto de Cusco, né? Então, é relativamente baixo, mas você tem que ter essa verba de transporte, tá? Pode colocar, então, uma média de 20 a 25 soles por dia de transporte que você vai gastar. Simplesmente para você se locomover. É só você fazer as contas, 25 vezes 7, que você vai ver o quanto que dá. Isso em soles, tá? A conversão dos soles é mais ou menos R$1,50, tá? Um novo sol peruano que vale mais ou menos a R$1,50. Então, aqui embaixo eu estou colocando para vocês os valores certinho em reais. Vamos para o outro item, alimentação. Cara, eu considero a alimentação um dos itens onde a gente mais gasta em uma viagem, tá? Porque eu gosto de comer bem quando eu vou em viagem. E comer bem não quer dizer comer em restaurante luxuoso, tá? Pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Ah, o cara come bem, o cara é rico, melhor.
Não sou milionário, estou longe de ser milionário. Viajo e pesquiso muito porque eu quero gastar o menos possível, mas eu quero aproveitar também o máximo possível, tá? Então eu vou sim em restaurantes legais e eu tento variar. Um dia eu almoço um lanche e janto em um restaurante legal, no outro dia eu inverto, eu almoço em um restaurante legal e vou jantar um lanche para tentar equalizar ali o meu orçamento. E também procuro sempre hotéis que já incluam o café da manhã, tá? Porque isso aí me dá também um certo ali alívio nas contas, sendo que o hotel eu pago separado, né? O hotel de repente eu junto uma grana, pago antes de fazer a viagem. Então tem várias formas de você se planejar para que você não tenha que gastar tudo ali no dia da sua viagem. Então, qual foi a média ali das minhas refeições de valores? Os preços para você comer bem no Peru tem uma certa variação, mas eu consegui ali encaixar mais ou menos, por volta de todas as cidades, né, que eu passei, preços mais ou menos similares, tá? Eu não vi uma diferença muito grande em valor da alimentação de uma cidade para outra no Peru, por exemplo. Em Cusco é uma cidade fantástica para você comer, restaurantes maravilhosos, e eu gastava na média ali 30 soles um prato, tá? 30 soles equivale a 45 reais, mais ou menos, 40, 45 reais. Eu achei um preço muito barato se você for considerar a qualidade da comida versus o que eu pagaria aqui no Brasil para ir em um restaurante do mesmo nível. Cara, o Brasil, São Paulo, pelo menos, está absurdamente caro para se comer. Se eu fosse colocar uma média, seria essa, a média de 30 soles até 50 soles foi o prato que eu paguei mais caro, eu acredito que foi 50 soles, e não me arrependo nem um pouco, porque comi muito bem. Em Lima, no meu primeiro dia, eu peguei um restaurante bem simples, eu estava morrendo de fome, uma comida muito boa, mas realmente como se fosse o boteco que a gente tem aqui, que tem o famoso PF aqui em São Paulo. Foi um restaurante desse tipo, bem simples, o PF peruano. Eu paguei 16 soles e comi muito bem, um prato gigante. Eu nem comi tudo, porque eu não aguentei, porque era muita comida. E eu paguei 16 soles. Agora, aqui no Reel, ele coloca a média de 12 reais por dia. Até então eu estou falando em soles e por refeição. E no vídeo ele diz que você consegue gastar 12 reais por dia de alimentação. Então eu creio que isso daria talvez 7 soles, 8 soles, algo do tipo assim, para você ficar um dia. Cara, na minha opinião, praticamente impossível. Eu comi lanche em Cusco e eu paguei 12 soles, tá? Era uma empanada com um refrigerante pequeno, eu paguei 12 soles no lanche. Num outro restaurante eu pedi também um sanduíche, eu paguei 16 soles somente o sanduíche. Então assim, você gastar 7, 8 soles, incluindo 2 ou 3 refeições, né, café da manhã, almoço e jantar, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter quando a gente viaja, na minha visão é praticamente impossível. Então eu creio que de repente o cara foi para um restaurante popular lá do Peru, das cidades de Lima, Arequipa, Cusco, um bom prato equivalente ao bom prato brasileiro. Ok, pode ser que realmente o cara tenha ali pratos a 1 sol, 2 soles, por exemplo, um prato de comida, ok. Mas aí me vem na cabeça, o bom prato, pelo menos no Brasil, é um serviço que o governo dá para pessoas que não têm condições de se alimentar, para pessoas que são desabrigadas, para desempregados, pessoas que realmente não têm condições, estão em extrema pobreza, esse tipo de coisa. Aí eu não sei se eu considero justo eu sair do meu país e para um outro país, sendo que aqui no meu país, graças a Deus, eu tenho condições, eu trabalho, né? Eu tenho uma renda, e aí eu vou roubar o prato de uma pessoa que não tem condições de comer, né? Que depende desse auxílio do governo. Isso eu vou roubar ainda em outro país, né? No meu país eu estou bem, tranquilão, posto fotinho no Instagram que estou viajando, aí eu vou para outro país para roubar o direito de uma pessoa que não tem condições de se alimentar. Né? Porque quando você vai para lá, você está tirando o prato de alguém, né? É limitado o número de refeições que o governo serve, pelo menos no Bom Prato aqui, que aliás falam que a comida é muito boa, mas eu não me sinto justo, eu não sinto que é justo eu fazer algo desse tipo. Então eu posso considerar aí minha média de alimentação 30 soles por refeição. Então eu colocaria mais ou menos em torno de 60 soles a 70 soles por dia de alimentação. E uma conta que eu sempre faço, eu sempre jogo mais alto esse valor, tá? Então nos meus orçamentos eu coloco sempre 100 reais por dia de alimentação. E outro detalhe, pequeno detalhe que eles não colocaram aqui nos custos de viagem são os gastos extras. Gastos extras você tem que sempre colocar, que são o quê? Os imprevistos. Ou você pode também colocar como gastos extras as suas comprinhas, aquelas coisas que você quer levar de viagem, você quer levar uma lembrança, né? Você quer comprar uma camiseta ali pro teu irmão, uma camiseta para tua irmã, um imãzinho de geladeira para sua mãe.
Todo mundo quer levar alguma coisinha de presente, que seja pra gente ou que seja para as outras pessoas, tá? Então eu coloco isso dentro dos meus gastos extras. Outra coisa que eu coloco como extras, surgiu ali uma oportunidade de você conhecer algum outro lugar, né? De repente você viu ali no mapa, achou, ou você conheceu alguém te indicou, olha, passa em tal lugar lá que é bacana. Se você está com a verba muito curta, você não consegue aproveitar isso, né? Você não consegue falar, pô, beleza, vou lá, vou fazer isso aqui, era inesperado, mas eu consigo fazer. Se você está muito justo ali na sua verba, você não consegue. Um grande exemplo foi quando eu estava em Ica, tá? Eu tinha planejado ficar ali 2 dias em Ica, porém eu estava conversando com o guia da agência, o cara que me levou, né, até a degustação, cara, muito gente boa, e ele falou, pô, cara, você não vai querer andar de bug ali nas dunas de Huacachina? E eu não vou ter essa experiência de andar de bug nesse local privilegiado. Eu vou colocar umas fotos aqui só para vocês terem a noção do local que é. E eu falei, cara, eu vou estar perdendo muito da minha experiência se não fizer isso. Então eu tinha ali minha verba extra e eu fiz o passeio de bug para o Huacachina, que acho que foi talvez um dos passeios mais bacanas que eu fiz nessa viagem. E foi inesperado, foi ali, surgiu na hora, e se eu não tivesse a grana extra, provavelmente eu não ia conseguir fazer. É muito importante, e também pelos perrengues, tá? Você pode passar perrengues ali, ter problemas, e você tem que ter uma verba extra. Outra coisa, falando em perrengues, seguro viagem é muito importante. O seguro viagem é para caso você fique doente, se você vai para um país e dá um piriri, você come uma comida ali apimentada, você come um camarão e você não sabia que você tinha alergia, e você vai parar no hospital num país distante, o que você faria? O seguro viagem está aí para isso, então é muito importante também colocar essa verbinha a mais ali no seu orçamento. Eu gastei mais ou menos 150, 160 reais no meu seguro viagem, eu fiz pela Allianz, vou colocar aqui certinho o preço para vocês. Uma coisa importantíssima que não colocaram, o seu celular. Você vai precisar ter uma internet funcionando quando você vai para um país estrangeiro. E não é só para você ficar postando fotinho no Instagram, não. Cara, você precisa pedir Uber, você pode estar numa emergência, você pode ter algum perrengue ali onde você precisa comunicar alguém, você teve um problema com o seu hotel, você precisa ligar para a agência que reservou. Nesta viagem eu gastei ali em torno de 150 reais, porque eu tive que pegar um chip equivalente a 15 dias, tá? Eles não têm planos por dia, eles têm um plano de uma semana, e o plano de 15 dias e o plano mensal. Então, 7 dias, 15 dias e 30 dias. E eu acabei tendo que optar por de 15 dias. E aí deu esse valor de mais ou menos 150 reais pela operadora Perusim, tá? Eu achei direto no aeroporto essa operadora, tem no aeroporto de Lima e tem no aeroporto de Cusco. Porém, eu descobri um lance que é bem mais barato e eu vou colocar num próximo vídeo, não vou explicar aqui. Mas como esse vídeo eu falo sobre valores, então esse valor que eu paguei, a internet funcionou perfeitamente em todas as cidades que eu rodei pelo Peru, inclusive lá próximo do alto da montanha, não exatamente na montanha, na Lagoa Mantay, porque lá realmente não tem sinal do celular, mas ali próximo, até chegar na cidade de Molepata, que é um interior ali do Peru, ainda tinha sinal do celular e funcionou muito bem. Bom, agora aqui vão as minhas conclusões. Vamos parar um pouquinho para pensar, para que a gente viaja, galera? Por que a gente viaja? Por que é bom? Por que todo mundo gosta? Por que todo mundo fala em viajar? Porque a gente vai para fazer algo diferente, a gente vai para experimentar, para ter experiências diferentes. Então, se você vai com um valor desse de viagem que ele cita no vídeo, que para mim, a minha opinião, tá? É impossível, você está iludindo as pessoas quando você coloca que isso é possível, porque 99% das pessoas querem desfrutar, querem aproveitar uma viagem, elas querem usufruir daquilo que tem melhor para onde ela está passando. E esse é o meu pensamento. Se você coloca um valor desse, você vai ter que ficar preocupado a sua viagem inteira em gastar pouco e não gastar praticamente nada. Você vai ter que pedir carona nos lugares, você vai dormir às vezes em local com várias pessoas que você não conhece, você vai passar diversos perrengues, você vai ter que ficar aí batendo no bom prato, pedindo comida para as pessoas. E cara, desculpa, mas eu não quero sair de férias, viajar e mendigar em um outro país. Eu não mendigo nem no meu país, graças a Deus eu tenho condições. Eu vou sair para um outro país para mendigar lá. Cara, eu quero viajar, eu quero aproveitar, eu quero desfrutar dos melhores momentos. Ele não colocou nem o valor de passeios, cara. O que foi mais emocionante nessa viagem foi os passeios que eu fiz. E todos os passeios são pagos, a gente tem que pagar. A maioria para levar para uma agência, levar a gente lá, para ter um motorista que leva, porque são locais inóspitos muitas vezes. Eu fui no Cânion de Los Perdidos, que fica mais de 3 horas no meio do deserto, lá em Ica. Como é que eu ia por conta própria? Não tem condições. Então assim, você se planejar, você juntar o seu dinheiro e juntar uma grana que você sabe que você vai ficar bem quando você vai viajar, faz parte da sua viagem, faz parte do seu planejamento. E é para isso que a gente viaja, para desfrutar. Como eu falei, como é que eu vou para Cusco e não vou experimentar a culinária fantástica que eles têm lá? Cada restaurante é um melhor do que o outro.
E igual eu falei, preços relativamente baixos pra gente que tá aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais do Brasil, tá caríssimo para você comer. Tá caríssimo, tá absurdamente caro. Quando você vai pro Peru, você desfruta de pratos excelentes por um valor praticamente metade do que a gente gastaria aqui. Então, essa é a minha opinião. Gostaria muito que vocês comentassem aqui, com toda sinceridade, você acha que é justo alguém colocar um Reel desse para viralizar, que é para pegar o cliente ali, e é de uma conta grande, tá? Esse Reel aí é de uma conta grande, é de um Instagram que tem muitos seguidores, e eu não acho justo isso. Queria saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá esse like. Agora é hora de dar o like, porque eu tenho certeza que esse vídeo foi bom. Eu coloquei aqui muitas informações interessantes para você, então conto com o seu like e até o próximo vídeo.